Beleza, no ar. Bora lá, então. Hoje, 30 de janeiro de 2023, mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 1. Já vou compartilhar aqui a minha tela para que possamos recapitular o ponto onde paramos na aula passada. Aproveitando enquanto abre a tela, eu já vou avisar aí, ó, que o vídeo da aula passada que eu subi para o YouTube está com problema. Eu vou apagar e subir uma nova cópia para corrigir. Eu já conferi ali, a cópia original está perfeita, está funcionando. Então, vou ver se eu consigo hoje ainda fazer essa troca também. Legal. Estou aí no meu painel de controle. Vamos abrir aqui o nosso gerenciador de arquivos. Gerenciador de arquivos. Pronto. Pegando aqui na pasta da nossa turma, linguagem de programação 1, aqui. Bom, na aula passada nós implementamos o P12, não, P11. Por que está com data de 2022 isso aqui? Deixa eu ver se eu descubro o que está acontecendo. Ah, 14, ó. P14, está com data de 23 de janeiro de 2023. Então, foi esse que nós implementamos. Deixa eu editar ele aqui para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma rápida recapitulada no que nós implementamos. Além de dar uma repassada no código, eu vou abrir ele aqui, ó. A gente vê o que tem nele. É esse cara aqui, ó. O P14 é esse que mostra os dados da tabela de pessoas. Eu vou copiar aqui. O P13, eu acho que é a mesma coisa, só que o P13 não tem a opção de exclusão. Então, aqui no P14, foi o que nós implementamos na aula passada, nós implementamos essa coluna del, colocamos esse X aqui, para quando o internauta clicar no X, a gente vai lá no banco de dados e apaga aquela linha daquela pessoa cadastrada. O P13 não tinha isso, o P13 era só uma consulta. E o P12, vou abrir aqui o P12, deixa eu botar um P12. O P12 devia ser o cadastro, né? Deixa eu abrir ele aqui. P12. Exatamente. Não, mas isso aqui não é o cadastro de pessoas. Tabela pessoas. O cadastro a gente fez de outra coisa. São duas coisas distintas. Vamos conferir aqui no P14. O P14, a gente apaga da tabela pessoas, consulta da tabela pessoas. Ah, tá, é porque a tabela pessoas tem código, nome, o veículo, senha, sexo, nascimento, e-mail, salário. Entendi. Ok. Então, se eu inserir aqui uma pessoa, o Ziriguidum, que vai ter um GM, senha 9090 do sexo masculino, uma data de nascimento qualquer, o e-mail ziri@ziri.com, salário 9898. Cadastrei. Se eu consultar aqui, então... Ah, beleza. Então tá certo, é isso mesmo. Tá cadastrado, ó. Então, o primeiro passo, depois de revisar esse código do P14 da aula passada, eu quero facilitar isso aqui, ó. Nós temos o P12 a gente insere e o P14 a gente consulta e tem a opção de exclusão. Então, deixa eu pegar o código do P14, vamos dar uma recapitulada. Temos aqui uma página,
Aqui aparece mostrar dados da tabela. Aqui, a primeira linha da tabela, que é uma linha com os títulos, onde a gente mostra a coluna del, código, nome, etc. Criamos um array aqui, ó, para pegar o código que está armazenado na tabela, F, V, G, B e O, e nós, através desse código, nós conseguimos mostrar para o internauta Fiat ou Volkswagen, GM, BMW ou outros. Estabelecemos aqui uma conexão com o banco de dados. Se essa conexão com o banco de dados der erro, o nosso algoritmo se encerra aqui. A gente dá uma mensagem, fala que tem falha na conexão e encerra por aqui. Se não deu erro na conexão, estamos conectados. O PHP estabeleceu um canal de comunicação com o banco de dados. Então, a gente verifica se foi passado um código, é porque ele clicou naquele X. Aquele X, ó, aqui, ó. O X, que é a primeira linha lá da tabela, ó o X aqui, ó. Esse X, ele é uma chamada para o próprio P14, passando a variável code igual ao código da pessoa que a gente quer excluir. Então, por isso que aqui em cima eu pergunto, foi passado um código? Se foi passado um código, eu mando apagar a pessoa com o código igual àquele que foi passado. Monto esse comando delete dentro de uma variável string chamada $SQL e depois eu mando para o método query da nossa conexão lá com o banco de dados esse comando delete para processamento. Por isso que quando a gente clica no X, ele entra nesse if, exclui aquela pessoa e na hora que ele vai mostrar as pessoas aqui no próximo trecho de código, ó, aqui tem um comando select, que ele faz a consulta no banco de dados, processa esse comando select, se o número de linhas que esse comando select trouxe do banco de dados é maior que 0, a gente cria uma estrutura de repetição com while, para cada linha que a gente lê, a gente mostra uma linha com os dados na tabela HTML. Se não, quantidade de linhas não é maior que 0, a gente mostra uma mensagem falando que não tem dados na tabela. Então, foi esse o exemplo que nós implementamos na última aula. Na realidade, a gente implementou só, a gente ajustou esse código aqui para dar ao internauta a opção de exclusão de pessoas. Beleza. Aí, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, eu quero facilitar um pouco a vida do internauta, porque olha para você ver, se ele for cadastrar, ele tem que ir no P12. Se ele for consultar e mexer, ele tem que ir para o P14. Eu vou fazer uma melhoria, uma pequena melhoria, para colocar aqui para o internauta uma espécie de menu para ele poder navegar melhor nas opções que nós estamos desenvolvendo aqui. Para isso, eu quero mostrar para vocês um conceito. Deixa eu abrir aqui o php.net. Lá, então. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Nós temos uma funcionalidade nessa linguagem de programação e nas outras, praticamente todas as linguagens oferecem esse recurso. Deixa eu pôr aqui. PHP include. Vou jogar por aqui mais fácil. Olha só. Eu tenho um trecho de um código. Deixa eu mostrar para vocês lá que vocês vão entender melhor. Deixa eu abrir aqui, ó. Quer ver? Todos esses códigos que nós fizemos nas últimas aulas, eu preciso disso aqui, ó.
Todos eles dependem de uma conexão com o banco de dados. Se não tem conexão com o banco de dados, não tem o que se fazer. Então, olha só, essa linha aqui, ó, esse trecho do algoritmo aqui, de tentativa de conexão com o banco de dados, ela é igual aqui no P14, e ela também tem... Cadê o meu gerenciador de arquivos, gente? Tem no P14, e nós vamos ver lá no P12, que no P12 também tem, ó, exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo trecho de código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse trecho de código, vou copiar, aí eu vou criar um novo arquivo, aqui, ó, deixa eu ver como é que eu vou criar isso aqui. Tirar esse filtro daqui para não conseguir criar. Ah, não, aqui, ó, do lado. Criar novo arquivo texto. PHP. Eu vou chamar ele de conecta BD. É o nome do arquivo que eu vou criar. Dentro desse arquivo conecta BD, eu vou criar um trecho de programação PHP. Nossa Senhora. PHP. Na realidade, é aquele trecho que eu copiei lá. E eu vou ajustar ele aqui, ó. E fecha o trecho de programação PHP. Eu vou pôr o else. Pronto. O que esse trecho de algoritmos que está dentro desse arquivo conecta BD faz? Tenta estabelecer uma conexão com o banco de dados, só que está faltando código. Eu não copiei tudo. Deixa eu voltar lá no fonte. Cadê? Eu preciso desse aqui também, ó. Eu preciso disso aqui, senão não vai funcionar. Então, vamos copiar, voltar aqui e colar esse aqui antes. Agora sim. Então, o meu arquivo conecta BD, o que ele faz? Cria uma instância da classe MySQLi com os parâmetros de conexão para o MySQL, que é o servidor, o usuário, senha e banco de dados. E tenta fazer essa conexão. Se der erro na conexão, dá essa mensagem aqui que falhou a conexão e aqui encerra o algoritmo, ok? Salvei. Bom, lá nas páginas P12 e P14, que eu tenho exatamente esse mesmo pedaço de código, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, que é idêntico, eu vou tirar. Vou tirar. E vou simplesmente... Deixa eu organizar melhor esse código aqui, porque eu vou ter que tirar um... Vai sobrar um... Então, a primeira coisa que eu vou fazer no código PHP, aí que eu falei para vocês. Eu tenho esse recurso aqui, ó, deste comando, include. O que é esse include? É um recurso que eu tenho da linguagem de programação PHP, onde, dentro de um determinado algoritmo PHP, eu posso solicitar a inclusão de um arquivo. Ou seja, o que tiver dentro o algoritmo PHP que estiver dentro daquele arquivo será inserido nesse ponto aqui do nosso código. Mas além do include, eu tenho também, aqui o include novamente, ó. Além dele, eu também tenho o require. Eles funcionam basicamente da mesma forma, só que o require, acho que vai mostrar no final aqui como... Aqui, ó. O que é o require? Tem o require, que esse aqui significa o seguinte, é requerido. Eu preciso de trazer o conteúdo do arquivo, senão o meu algoritmo vai ficar comprometido no seu funcionamento. Tem o require ons, que é uma outra opção. Depois, se a gente tiver mais tempo, a gente estuda as diferenças desses recursos aqui, tá?
Mas eu vou fazer o uso desse require aqui, ó. Ele pode ser usado assim, ou pode ser usado no formato de função. Funciona dos dois jeitos, tá? Vou usar esse aqui, ó. Então, é simplesmente aqui no meu código, aqui, ó, eu vou usar o require, e aqui eu vou colocar o arquivo que nós criamos, que é o conecta BD. Esse cara aqui, ó, conecta BD. Vamos voltar lá, aqui. Conecta BD, do mesmo jeitinho que está escrito o nome do arquivo, tá? Maiúsculo e minúsculo faz diferença aqui. A partir do momento que eu coloquei isso aqui, ó, o que vai acontecer na linha 18 desse meu algoritmo? Esse trecho que tem aqui, do Conecta DB, vai ser inserido aqui na linha 18. Pronto. Vantagem disso é que a minha conexão com o banco de dados agora, para essas páginas que eu estou desenvolvendo, a conexão está aqui, ó. E aí eu vou fazer isso em todas as páginas que eu preciso ter acesso a esse banco de dados. Já fiz isso aqui na... Posso fechar esse Conecta BD aqui. Já fiz isso aqui na P14. Na P14 eu já fiz. Então agora eu vou fazer na P12. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Na P12. P12, aqui. P12. Então, aqui no P12, vou fazer a mesma coisa. Essa parte da conexão com o banco de dados, eu vou colocar através do require. Só que agora não tem mais esse else. Se não tem mais esse else, eu tenho que tirar isso aqui. Tem que tirar daqui, tem que tirar o else e colocar esse pedaço aqui na mesma indentação. Pronto. Beleza. Então, vejam que eu fiz uma economia. A minha economia é a seguinte. Toda página que eu fizer, que eu precisar fazer a conexão com aquele banco de dados, eu posso simplesmente colocar esse require, que o trecho de código, e agora eu já não sei onde está mais, cadê? Fechou? Fechou, fechei. Aquele trecho de código de conexão com o banco de dados vai ser inserido aqui. Vantagens, muitas. Por exemplo, supondo que foi necessário, por algum motivo, mudar usuário e senha de acesso ao banco de dados. Então, eu venho aqui no Conecta DB e troco aqui o usuário e a senha. Salvo, altero em um único arquivo, que é o Conecta BD, e automaticamente todas as outras páginas que usam esse arquivo vão receber essa mesma alteração. Então, isso aqui é um recurso interessante. Se você tem um trecho de código que você vai usar em muitas páginas diferentes, você pode vislumbrar a possibilidade de utilizar do recurso require ou include, que são similares. Bom, para testar, para ver se essa mudança aqui teve algum impacto no nosso código, eu vou testar novamente o P12 e o P14. Então, eu vou entrar aqui no P12 novamente. Abriu. Vou cadastrar mais uma pessoa aqui, ó. Godofredo Dias. Ele vai ter uma BMW masculino, uma data qualquer, godô@godô.com e um salário qualquer aqui. Então, estou cadastrando o Godofredo. Falou que está a pessoa cadastrada com sucesso. Isso no P12. Então, agora eu vou lá para o P14. E agora no P14, se eu entrar aqui no P14 novamente, apareceu aqui o Godofredo, ó. Então, funcionou. Beleza. Então, essa era a primeira mudança que eu queria fazer com vocês. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui nesse P14, gente, é porque eu
eu vou só centralizar aqui no del e no código, para esse conteúdo aqui ficar centralizado dentro da célula, tá? Para fazer isso, a gente vai usar um recurso aqui de CSS. Basta eu colocar aqui um estilo igual. Isso aqui é CSS, a gente não tem estudado, mas se alguém tiver curiosidade, tá no meu canal do YouTube, tem as aulas explicando CSS. Center. Então, isso aqui vai fazer com que o texto dentro da célula fique centralizado. Então, vou colocar isso aqui na célula do X e isso aqui na célula do código. Na célula da tabela HTML. HTML também é uma coisa que a gente não tem estudado, mas eu já comentei também que tem lá disponível para quem quiser dar uma estudada, né? Ficou centralizado, tá vendo? Bom, agora, já que a gente aprendeu esse conceito do require e do include, nós vamos fazer um esquema para que eu não precise ficar assim, ó, abrindo o P12, o P14. Eu quero dar a opção de o cara clicar e navegar entre essas páginas que a gente está desenvolvendo. Então, eu vou novamente aqui, não sei porque que esse gerenciador está sumindo toda hora, acho que eu estou fechando ele sem querer. Eu vou criar um arquivo que ele vai funcionar como menu. E aí, eu vou, inclusive, chamar esse arquivo PHP de menu.php. Vou editar esse arquivo. E dentro desse arquivo, vou fazer uma coisa muito simples, ó. Eu vou criar link com opções para o internauta. Então, eu vou pôr assim, ó. Vou criar... Aliás, deixa eu ver. Não, eu vou pôr só HTML. Deixa eu ver se vai funcionar. Então, eu vou pôr um título que vai ficar dentro de um H3, que é pessoas. /H3, fechou. Agora, eu vou criar os links. Então, o primeiro link vai ser um link que vai levar para o P12, p12.php. E nesse link nós vamos ter a opção cadastrar. Depois eu vou pôr aqui alguma coisa para separar isso. E vou pôr o P14 agora. O P14 é consultar /excluir. No P14 a gente tem essas duas opções. Então, e aí no final aqui, ó, eu vou pôr um HR para ele passar uma linha aqui. Ele passar uma linha. Salvar. Eu vou abrir só esse menu.php para que vocês entendam o que ele faz, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu tenho um arquivo aqui chamado menu.php. Olha o que ele faz, ó. Só que não funcionou o link, hein? Acho que eu escrevi errado. Deixa eu ver o que eu fiz nesse href aqui. Nossa, é ahref. ahref. Escrevi errado? Deixa eu ver. Atualizar. Bom, agora deu certo. Então, eu tenho esse menu aqui, ó, que mostra pessoas e essas duas opções. Se eu clicar nesse cadastrar, ele vai para o P12. Se eu clicar no consultar e excluir, ele vai para o P14. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que esse menu.php, que é esse pedacinho, fique dentro do P12 e dentro do P14, como um item, quer ver, ó? Então, cadê? Eu já estou com ele aberto aqui. Tem o P14. Então, vamos começar no P14. No P14, em vez de mostrar isso aqui, ó, mostrar dados da tabela, eu vou incluir aqui. Vou incluir, com include mesmo, o menu.php, ponto e vírgula, fecha o bloco de programação PHP. Poderia pôr sim também, aí é gosto, né? As duas formas funcionam, tá?
Então, olha só como é que vai ficar o P14 agora, ó. P14, deixa eu voltar para o P14 aqui. P14.php. Eu não salvei, né? Agora que ele acabou de salvar, ó. Vou atualizar o P14 aqui. Não salvei, não? Menu.php, include menu.php, salvar, salvou. P14.php, não trouxe. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. P14, deixa eu mandar exibir código-fonte só para ver se está vindo. Não veio, tinha que estar aqui em algum lugar. Então, deixa eu ver, voltando. P14 está aqui. Include menu.php. Deixa eu ver lá se meu arquivo menu.php está aqui. Certo. Eu acho que eu vou ter que botar isso aqui. Deixa eu tentar. Deixa eu ver se tem que ser código PHP. Eu vier aqui e dar simplesmente um eco. Colocar isso aqui tudo entre aspas. Eu também resolvo, mas eu acho que não é isso, não. Vou descobrir o que está acontecendo agora. Quer ver? Menu.php. Aqui, P14 include... gente, eu tenho que pôr entre aspas aqui, ó. Não tem nada a ver com aquilo lá. Eu vou até salvar isso aqui, vou voltar aqui e tirar isso que eu tinha posto aqui, ó. Realmente não fazia muito sentido o que eu estava fazendo aqui, não. Salvei o menu e aqui menu.php entre aspas. Eu tinha esquecido de pôr esse entre aspas aqui. Salvei aqui também? Salvei. Vamos carregar o P14 de novo. Então, veja que agora o P14, ele tem um include que coloca aquele arquivo menu.php em algum lugar. No nosso caso, está aparecendo aqui no começo. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora no P12. Posso fechar isso aqui. Vou fechar esse P14. Deixa eu pegar no P14 primeiro, que fica mais fácil eu copiar e colar. Então, eu vou pegar essas 3 linhas aqui do P14 e vou colocar elas também no P12. Então, aqui no P12, em vez de mostrar esse form HTML mais PHP aqui, ó, vou colocar include menu. Então, o P12 e o P14 agora tem esse mesmo include do menu, bem no começo. Então, olha o que vai acontecer. Aqui eu estou no P14. Se eu for no cadastrar, eu fui para o P12. Se eu clicar no consultar e excluir, eu fui para o P14. Olha como ficou mais simpático. Eu consigo, por exemplo, vir aqui no cadastrar, inserir por exemplo, o tutor Gustavo. Sem qualquer um e-mail guto@guto.com e um salário qualquer aqui. Tem um limite aqui, né? Nós colocamos um limite. Cadastrou? Pessoa cadastrada com sucesso. Vamos consultar? Guto Gustavo, tá aqui, ó. Cadastrado com sucesso. Então, funcionou, ó. Essa opção de menu aqui, ela é bem simpática, né? Posso ir lá no cadastrar, se eu quiser inserir uma pessoa, posso voltar aqui no consultar e fazer a exclusão. Vamos tentar fazer uma exclusão aqui para ver se está funcionando. Vou pegar o Zerigdum aqui, vou excluir ele, cliquei no X, sumiu. Apagou a pessoa de código 8. Então, está funcionando. Mas, o objetivo principal aqui, eu acho que eu já tinha comentado isso, o objetivo principal aqui é que vocês entendam esse cenário aqui, ó. Entendam o algoritmo que estamos construindo, onde nós estabelecemos uma conexão entre a linguagem de programação PHP e o banco de dados, e depois podemos processar comandos SQL, seja para inserir,
seja para excluir ou consultar. Então, é isso que eu quero. Certamente vocês já devem ter reparado que nós estamos aqui com um negócio que poderíamos considerar bem amador, né? Dificilmente você entra num site e vê um negocinho tão simplão igual a esse que nós estamos fazendo, ó. Então, na próxima aula, para dar um ar de coisa profissional nesse exemplo que nós estamos implementando, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que eu uso bastante. Eu acho que eu já comentei dela com vocês. Na próxima aula a gente já vai fazer a implementação dela. Que é essa ferramenta aqui, ó. É uma biblioteca, né, um framework, como queiram chamar, uma biblioteca desenvolvida na linguagem JavaScript. E ela, por exemplo, como é que ficaria esse cadastro nosso aqui, ó, que tá feiozão, ó. Esse cadastro. Como é que ficaria aqui? Eu poderia fazer com essa janelinha bonitinha aqui, ó. Eu tenho um botão que eu clico no novo usuário, cadastro esse novo usuário. Olha como é que fica um negócio mais caprichado. Cadastrei. Ó, processou. Vou lá para o final, tem 180 páginas, ó. Vou botar aqui 50 itens por página. Vou lá para o final. Olha o Felisberto que a gente acabou de cadastrar aqui, ó. E se eu quero alterar ele? Clico nele, editar usuário, Felisberto Silva e Silva. O telefone mudou para 4444. Salvei. Olha lá. Salvou, ó, Felisberto Silva e Silva. E se eu quiser excluir? Eu seleciono ele, clico no botão de remover, confirma e ele faz o processamento. Então, percebam que essa ferramenta aqui, ela me dá um monte de código pronto. E esse monte de código pronto, ele já me dá um visual mais profissional. Inclusive, isso aqui tem um recurso interessante, que os usuários podem escolher o tipo de cor que eles querem, ó. Tá vendo, ó? Por exemplo, vamos ver se, ó, tem as opções de cores, ó. O próprio, ou seja, sem ter que mudar, você não tem que se preocupar com isso. Se você fizer uso dessa biblioteca, todas essas funcionalidades aqui já estarão disponíveis automaticamente no seu sistema. E para que vocês possam conhecer um pouquinho do código dessa biblioteca JavaScript, eu vou mostrar para vocês aqui as opções que nós temos. Ela foi... o nome dela é EasyUI. Esse UI, o significado é de interface de usuário. Então, é uma interface de usuário que foi desenvolvida, e ela foi desenvolvida usando 4 tecnologias diferentes. Eu gosto e tenho o hábito de usar essa versão jQuery, mas existem para essas outras 3 tecnologias aqui também. Vou mostrar para vocês aqui o código. Então, para esse exemplo aqui funcional, aqui ele tem o código-fonte para você avaliar. Ó. Olha o tanto que é relativamente simples de implementar. Não, mas olha só. Percebam que aqui é só HTML, aqui tem um pouquinho de JavaScript, aqui é HTML, aqui começa um pouquinho da programação JavaScript. E essa programação JavaScript aqui no exemplo é usando a programação jQuery, que é um framework JavaScript. Então aqui, ó, você pode ver que tem a opção de editar o usuário, cadastrar um novo usuário, salvar o usuário, seja na inclusão ou na alteração, e na exclusão. Então, quando a gente começar a trabalhar com essa biblioteca na próxima aula, eu vou pegar esses exemplos e vou explicar para vocês, linha por linha desse código aqui, para que vocês entendam e conheçam um pouquinho sobre essa tecnologia. Ela é muito legal, muito interessante, tá? Só para que vocês tenham ideia, nessa área de desenvolvimento de software, gente, é muitíssimo comum
as empresas trabalharem com esses pacotes prontos. Alguns pacotes são completamente gratuitos, outros nem tanto. Eu disse que eu ia mostrar para vocês aqui, ó, essa biblioteca, esse framework JavaScript aqui que eu gosto de usar, ele já está na sua versão 1.10.12, e ele é o seguinte, você vai fazer um projeto que é totalmente gratuito, não tem fins comerciais, então você tem uma opção de licença gratuita, desde que o seu projeto não tenha fins comerciais. Agora, não, eu vou desenvolver um sistema, um site, um sistema para fazer a gestão de uma empresa, e a empresa vai pagar mensalidade para mim, tem fim comercial, sim. Então, você vai precisar desse outro tipo de licença aqui, ó. E aí, o custo é $449. A última vez que eu li a licença comercial, você comprava uma vez só e podia usar em quantos projetos você quisesse, tá? Tá até aqui, ó, sem limitação de número de projetos. Certo? Então, assim, é muito interessante, vale muito a pena. Para que vocês conheçam, olha só, o que eu tenho de coisa pronta? Já mostrei para vocês aqui uma opção que eles chamam de CRUD. O que é esse CRUD? Cadastrar, ler, alterar e excluir. O C de consultar é o select. Não, na realidade, esse C aqui é de cadastrar, de insert, né? O R é de read, de leitura, o U de update e o D de delete. Quando você tem uma página que faz as 4 operações do banco de dados, eles chamam de CRUD, tá? E aí, olha só, eu preciso colocar no meu sistema uma barra de progresso. Eu tenho esse elemento aqui, ó. Olha como é que ele funciona, ó. A barra vai progredindo, né, em percentual, tá vendo? Como é que eu implemento esse código? Aqui embaixo tem um exemplo. Basta eu usar uma classe, aqui, ó, uma classe de uma barra de progresso do EasyWe, tá vendo? Então, é tudo baseado em classes. A partir do momento que você usa as classes do CSS, que já está implementada aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no cadastro, que no cadastro vai ser mais fácil da gente entender isso. Porque aqui no cadastro tem o link completo, ó. Então, o que a gente tem de CSS pronto no pacote? É isso aqui, ó. Isso aqui é um arquivo CSS que vem na biblioteca. Olha o código CSS aí, já está pronto. Quando você baixa o pacote... Já pensou? Não, isso aqui, olha quantas linhas tem, ó. Você vai escrever isso tudo do zero? Para quê? Não faz sentido. Então, tem esse outro arquivo de CSS aqui, que trata dos ícones. Ó. Outro arquivo, esse é menorzinho. Tem outro arquivo agora que trata das cores. Outro arquivo CSS. Olha o tanto de código pronto que você vai usar. Ó. Esse aqui é a parte CSS. Mais um. Demo CSS. Olha o tanto de código pronto que você não tem que se preocupar. Você comprou a biblioteca, tem o pacote, você pode usar. Existem outras similares que são gratuitas também, tá? E aqui é o que faz a mágica. É o código JavaScript que faz a inteligência do negócio. E aí aqui você vai ter uma noção do que é o código disso. Olha isso. Tem esse e tem esse outro aqui, ó. Esse aqui. Mais um. Esse tá mais fácil de ler, né? Mas, do mesmo jeito, tem todo esse código. Agora, olha só que interessante. Como é que você faz para usar isso no seu sistema? Basta, depois que você baixou, fez o download do pacote e colocou dentro do seu site, basta você colocar esses links aqui, ó. Aqui você está falando que você está incluindo arquivos com estilo CSS, e aqui você está falando que está incluindo os arquivos com a programação JavaScript que você baixou do sistema. Se você copiar essas linhas aqui, ó, essas 6 linhas, e colocar no seu site igualzinho, tá esse código aqui, você já pode usar esses objetos que tem disponíveis aqui.
E aí tem objetos, por exemplo, que a gente vai usar quando a gente for implementar. Eu tenho um sistema que eu estou desenvolvendo e eu preciso de colocar um menu para o internauta navegar nas opções do site. Então, aqui tem menu pronto. Ó. Então, vou aqui, olha os tipos de menu. Clica com o botão direito, olha o menu. Ó. Você pode usar esse tipo de menu no seu sistema. Menu customizado aqui, vamos ver esse aqui. Também é com o botão direito. Esse aqui, ó, é esse tipo de menu, ó. Com várias opções. Esse aqui tem que clicar. Esse aqui permite navegação via teclado também. Esse menu que está na vertical, ele pode ser na horizontal também. Então, tem várias opções. Então, aqui, mais uma vez, ele mostra que basta você incluir os arquivos e depois aqui ele mostra, ó. Você tem uma div aqui que usa a classe painel e depois tem os itens aqui, ó. Depois de tudo isso aqui, aqui embaixo vai ter, ó, classe, menu, separação de menu. E aqui tem a parte da programação, ó. Programação em jQuery, que vai fazer o tratamento desse menu para ele funcionar como eu demonstrei lá para vocês. Então, você tendo uma ferramenta como essa aqui, que às vezes você pode até achar que é caro, $450, mas na realidade, se você tiver um programador, 2 meses de salário dele já valeu essa ferramenta. E esse programador, em 2 meses, nunca desenvolve um negócio desse porte aqui. Então, certamente, financeiramente, para as empresas de desenvolvimento, compensam investir, ou o funcionário da empresa vai fazer uma pesquisa para buscar uma ferramenta similar a essa, que seja completamente gratuita, ou ele faz a opção por usar essas aí que tem no mercado, que a maioria da comunidade já conhece. Então, você tem esse monte de funcionalidade aqui pronta para usar e você ganha tempo de desenvolvimento. Se você lembrar que o desenvolvimento de software custa caro, por que custa caro? Porque requer um profissional que tenha a capacidade de desenvolver esse software. O salário desse profissional não costuma ser baixo. E ele vai gastar muito tempo para fazer as implementações. Então, o software costuma ser caro mesmo, tá? Vamos pegar mais alguns itens aqui para a gente conhecer. Tem essa parte aqui de layout. Ó, quando você quiser dividir a tela nesses quadrados aqui, ó. O que mais? As abas, tabs, ó. Eu posso ter aqui, tá vendo? Aqui é uma coisa, aqui é outra, aqui é outra. Tem vários tipos. Todos esses, ó. Você vai colocando mais, ele vai colocando abas. Você vai clicando no X, ele vai sumindo com as abas. Ou seja, é como se fosse uma caixa de ferramenta do desenvolvedor. Você vai desenvolver um site. Esse site precisa de funcionar de determinada forma, e você vem aqui e pega os itens que você vai achar mais adequado para aquele site que você quer montar. E o legal também é que ele tem a versão para dispositivo, né, para smartphone. Ó. Então, aqui também você tem alguns itens para trabalhar com dispositivos móveis. Então, você já pode fazer aqui um layout também disponível para dispositivos móveis. Então, a partir da próxima semana, nós vamos pegar esse exemplo que nós acabamos de implementar aqui, ó, que a gente cadastra essa pessoa aqui, e nós vamos transformar isso aqui em um novo código que usa... Eu vou mostrar para vocês como é que faz o download, como é que instala, como é que faz uso dessa biblioteca, e aí nós vamos começar a usar esses recursos aqui. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá, então eu vou encerrar aqui, depois eu já vou subir no YouTube a aula de hoje e vou trocar o arquivo de vídeo da aula passada, tá? Ixi, não tem, mas qualquer coisa me manda aí que eu troco de novo. Tá, manda o usuário também. Isso é só uma dúvida.